Estamos aqui para mais um Sintonia. E eu diria que é um Sintonia para mim muito especial. E imagino que para vocês também vai ser. Eu sempre procuro trazer assuntos que sejam para o bem comum, de interesse profundo, não é frivolidade, é um programa de variedades, mas aquelas variedades que marcam, aqueles conteúdos que levam você a refletir, a repensar, a se questionar. E todos os programas que eu já trouxe aqui atendiam a um anseio meu, eu queria conhecer. Eu trouxe PNL, antroposofia, barras de axis, EFT, Theta Healing, gêmeo desvanecido, tudo que vocês imaginarem de coisa boa para o nosso autodesenvolvimento e o nosso relacionamento já esteve aqui. E há mais de um ano eu ouço falar de um assunto que eu não sei nem soletrar direito e espero estar falando corretamente. É Psyche, P-S-C-K-Y, P-S-Y-K, Psyche. Eu não sei nem como eu explico o que é o Psyche, porque eu não sei. Eu trouxe uma pessoa que entendida disso. E hoje eu já cometi algumas gafes com ela, porque eu fui falar, isso aí é uma terapia, não é nada disso. Então nós vamos ouvir aqui uma pessoa que vai trazer para nós uma informação que pouquíssimas pessoas já ouviram falar. E certamente vai preencher um lugarzinho aqui do coração e da alma. Eu chamo agora a Luísa Meira, que é facilitadora de mudanças mentais. Fala oi aqui para os nossos internautas. Olá, internautas. Estamos aqui hoje para falar sobre Psyche. Só que antes eu preciso apresentar aqui minha entrevistada, né? Já temos algo muito em comum, que é ter a bênção de conhecer a Ana Paula Cury. Sim. Que eu estudo antroposofia há 30 e poucos anos com ela, e o marido, Gilberto Cury, que foi quem trouxe a PNL, Programação Neurolinguística, para o Brasil, fundou a Sociedade Brasileira. Então já nos unimos por aí. Sim. Tá? E depois que conhece essa loira aqui de olho verde, fica encantada. Luísa, você é facilitadora de mudanças mentais e especialista no método Psyche. Muito bom. E há cerca de 7 anos você se dedica a estudos e práticas de autoconhecimento depois de ter atuado na área de comunicação e marketing. Isso acontece, tá, gente? A gente fica uma vida fazendo uma coisa, de repente tem uma virada de chave e muda, não é isso? Exatamente. Nessa transição de carreira, hoje ela foca integralmente na facilitação de processos de autoconhecimento e mudanças de mentalidade. Aliás, importantíssimo. Grande parte das pessoas desejam melhorar questões ligadas à ressignificação de suas relações com o trabalho, interpessoais, e para isso, um atendimento para clarear o conhecimento e reprogramar o subconsciente, o Psyche é ideal. Eu vou começar perguntando para minha entrevistada o que é Psyche. Eu vou soletrar para vocês, tá? P-S-Y-C-H-K. Fala? Psyche. Psyche. Você falou super bem. Falou. Então vamos lá, o que é Psyche? Psyche é uma ferramenta, é um método, até posso juntar método ferramental. É uma ferramenta muito simples na função de reprogramar crenças subconscientes. É simples assim. Reprograma mesmo. Reprograma mesmo. Então, o que nós tínhamos começado a conversar, não é uma terapia? Não é uma terapia. Não é uma terapia. É uma ferramenta que facilita o acesso da nossa mente a informações novas, né, que nós chamamos de crença, para que nós possamos lidar com o mundo, perceber a nós mesmos, as nossas relações, de uma forma mais positiva, de uma forma que nos dê força para seguir nosso caminho de evolução consciencial, né? E substitua aquelas crenças que nos limitam, né? Crenças limitantes, que a gente ouve tanto falar. Especialmente na PNL, né? Exatamente, a PNL fala bastante de crenças limitantes. E o Psyche ajuda a gente a colocar novas crenças no lugar dessas crenças limitantes. É uma técnica fundamentada em vários estudos, muitos anos de estudos, né? São 30 anos que a técnica existe. Então, isso que eu ia te perguntar, onde ela surgiu e há quanto tempo? Porque no Brasil a gente tem um delay de mais ou menos 20 anos. Agora você está falando que existe há 30? E onde ela apareceu? Bom, o Psyche, ele nasceu nos Estados Unidos. Né? O fundador do método está vivo até hoje, é o Rob Williams.
O Robbie Williams, ele trabalhava com psicoterapia, atendendo pessoas. Ele veio também de uma carreira no ramo do corporativo tradicional, sentiu aquele chamado, né, como muitos, como eu, inclusive. Tem que prestar atenção nesse chamado, não é? A gente tem que prestar muita atenção nesse chamado. Então, o Robbie um dia percebeu que ele queria lidar mais com as pessoas diretamente, ajudar as pessoas a entender questões que, né, envolviam relacionamentos. E a terapia tradicional, as ferramentas tradicionais não funcionavam. Na verdade, ele foi virar um terapeuta, né? Ele saiu da área corporativa, do mercado corporativo, ele fez a formação, mestre, terapeuta, psicoterapeuta, começou a atender pessoas. Nessa jornada de atender pessoas, ele começou a perceber que as pessoas travavam num determinado momento. Por mais que ele estivesse ali estimulando, né, conscientemente as pessoas a terem insights, entendimentos conscientes em relação às dificuldades que elas lidavam, chegava um momento que elas travavam. E foi aí que ele percebeu a necessidade de ter uma forma, um acesso a mudanças num lugar muito escondido, que é o nosso subconsciente. Como você disse, é uma ferramenta. Então, ele descobriu a ferramenta que abre o acesso dessas informações escondidas. Interessante. E o Rob, na verdade, ele fez muitas pesquisas, estudou muitas técnicas, inclusive a própria PNL, né? Ele foi beber de muitas fontes que já estavam disponíveis no mundo. No entanto, o Rob, ele é uma pessoa muito espiritualizada e ele nunca dissociou a função do Psyche dentro de uma jornada espiritual nossa. Isso é importante. No mundo. E o Psyche veio de uma forma muito intuitiva para o Rob. Então ele recebeu orientações intuitivas, escreveu os métodos, os processos. O Psyche é feito de processos, é como se fosse uma receita que você vai seguindo, né? Então é um método muito... É um protocolo? Temos 11 protocolos no Psyche. Tá vendo? Seguimos protocolos, Entendi. né? Passo a passo. Todas as pessoas que atendem no mundo seguem os mesmos protocolos. Inclusive, o Psyche é uma entidade muito séria no que se diz respeito a manter a técnica pura. No original, né? No original, na fonte. Então, por isso, talvez, a disseminação do Psyche esteja acontecendo, né, ao longo de 30 anos, gradativamente. No Brasil, ela é mais conhecida há cerca de 10, 11 anos. Você acertou, né? 20 anos de delay. Então, temos há 30 no Brasil, 10, 11 anos, mais ou menos, que ela ficou mais conhecida, né? Mas pelo menos chega, né, gente? Chega, claro. Chega aqui, com 20 anos de delay, mas chega. Então, há cerca de 10, 11 anos, nós temos já facilitadores no Brasil habilitados para poder aplicar essa ferramenta nos seus clientes. Ele já veio ao Brasil dar o curso, não? Não, eu acredito que não tenho essa informação. Mas já vieram pessoas americanas para dar o curso? Temos uma maravilhosa professora, que é a Beth Holstein, inclusive no site dela tem todas as informações. Ela é a única pessoa no mundo habilitada a formar facilitadores na língua portuguesa. Ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos há muitos anos, né? Ela já tem contato com o Psyche há mais de 20 anos. E ela sentiu também a necessidade, esse chamado de formar pessoas, né, na língua portuguesa para poder facilitar esse método aqui no Brasil também. Você comentou uma coisa que eu queria fazer um parecer. Ele recebeu um chamado e aí intuitivamente ele recebeu toda a parte ferramental do assunto. Já não é a primeira vez que eu ouço isso, porque o Theta Healing, que é uma técnica que surgiu nos Estados Unidos com a Vianney Stribel, foi a mesma coisa. Ela passou por uma certa dificuldade e aí ela teve esse chamado, é como se fosse uma espiral que te leva num lado espiritual mais elevado e você faz um download daquilo e passa como missão, como Ikigai, a disseminar. Então, já são vários dessa maneira. E o que eu percebo que você falou, essa virada, na vida da gente, eu já tenho algumas décadas, ela é mais nova que meus filhos, tá, gente? Existe um momento da nossa vida que a gente precisa ficar atento, porque ou seja, através de um grande desafio ou uma doença, e faz com que a gente mude o rumo. Eu era do corporativo, aí você era do marketing. Eu mesma passei por isso, sim. Então, prestem atenção, porque isso acontece mesmo, sim, não é? Sim. Ficar atento e ver qual é o caminho que está sendo delineado para a gente poder cursar. E a gente parece que depois se encontra bem mais, não é? Nossa, com certeza. Esse chamado, ele gera um desconforto que chega uma hora que a gente não consegue mais, né? A gente trava, a gente começa a fazer perguntas e buscar essas respostas. E
temos hoje muitos caminhos, né? Agora, o que eu tô curiosa para saber, porque eu nunca passei por uma consulta, é consulta que fala? Consulta. Uma sessão de Psyche, e lógico que depois eu vou ficar com o telefone e vamos tratar disso, né? Porque, assim, esse programa Sintonia, com 240 entrevistados, sempre de boas notícias, gente, vocês não têm ideia como eu melhorei o meu vocabulário cultural, de ferramentas de autoconhecimento, porque eu usufruo. Não sou eu que estou, eventualmente, aqui entrevistando ela, te dando essa oportunidade. Não, eu estou tendo a oportunidade de aumentar o meu nível de conhecimento. Então, eu estou muito ansiosa que você me conte como é que é esse protocolo, como é que funciona uma sessão. Certo, vamos lá. Uma sessão de Psyche, primeiro falando Psyche enquanto ferramenta, nós temos hoje vários profissionais diferentes usando essa ferramenta. Fisioterapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, enfim. Então, a sessão já começa diferente dependendo do facilitador que está ali naquele momento usando a técnica, né? Então, nós podemos ter uma terapia junto com uma sessão de Psyche ou não. No meu caso, eu não sou terapeuta, né? Eu sou uma facilitadora e eu costumo brincar, né? Eu sou uma facilitadora de conversas. Então, nada como a gente gerar um terreno seguro, sem medo, baixar os medos, gerar uma relação de confiança. E aí, claro, com técnicas que vão ajudando a gente a otimizar esse tempo juntos, a gente vai gerando uma conversa, clareando o consciente, para que o Psyche entre como uma ferramenta de uma forma objetiva para lidar com aquela questão, com aquela dor que a pessoa traz. Então, no meu atendimento, como eu trabalho o Psyche? Então, depois da gente ter essa conversa, entender uma conversa assim, deitar no divã? Não. Deitar no divã eu já não gosto muito, não. Não, no meu caso, não deitamos no divã. Fica assim? Podemos fazer tanto presencialmente, né, cada um na sua poltroninha, até mantendo o distanciamento agora, né? Nossa, um metro, ó. Ou online, isso aqui é uma ferramenta que funciona muito bem, a potência de uma ferramenta funciona bem online. Sim, online funciona. Eu, inclusive, atendo 90% dos meus atendimentos são online. Então, nós geramos essa conversa, a pessoa já vem com um pequeno dever de casa feito, a gente tem uma conversa prévia antes da sessão, onde eu peço para ela pensar, né, pelo menos 3 questões que estão ali incomodando, que ela sente que estão travando a vida dela e que naquele momento é o famoso alerta, né? Tem sempre um assunto que ele fica ali na nossa mente como um alerta, né? Então ela chega com essa demanda, a gente gera uma conversa, a gente traz clareza para o consciente dela. E aí a gente estipula uma meta de como ela quer que seja. Tem uma pergunta no Psyche, que é uma pergunta-chave, que é: como você quer que seja diferente do que vem sendo? Então é uma pergunta que todo mundo aqui já pode começar a pensar, inclusive. Como você quer que seja diferente do que vem sendo? Tem muitos caminhos que a gente pode seguir a partir dessa pergunta, né? Então na sessão de Psyche a gente vai ficar sempre com essa pergunta em mente. Vamos pegar aquela dor que está ali mais urgente, que a gente identificou que pode ser trabalhada na sessão, e vamos seguir o protocolo Psyche, onde? Não vou contar muitos detalhes, até para gerar aqui, né, uma curiosidade, né? Mas basicamente o que vamos fazer? Vamos colocar no lugar da crença limitante que está te travando naquele lugar, que está gerando todas essas ações e comportamentos da pessoa que mantém ela numa insatisfação, e nós vamos reprogramar no lugar uma crença de suporte, uma crença forte. Então, no Psyche nós trabalhamos com reprogramação de crença, por quê? Identificamos uma crença limitante, construímos uma crença de suporte juntos, eu facilito o processo para que a pessoa mesma chegue nessa conclusão. A sua crença de suporte não vai ser a mesma da minha. Completamente diferente. É um processo individual, onde a gente precisa ter, inclusive, essa consciência enquanto facilitador, honrar a sua total capacidade de gerar cura em você mesmo, de gerar entendimento. A busca interior, né? Exatamente. E vamos seguir o protocolo Psyche, onde alguns detalhes acontecem. Aí só na sessão, gente. Na sessão. Olha a surpresa aqui. Só rindo mesmo, né, gente? Ó, agora ela quer ficar no seu colo. Aqui nós não estamos só em 2, tá? Nós estamos com o terceiro elemento, humano quase, né? Quase humano. Quase humano. Ela faz questão de fazer parte das nossas entrevistas, tá criando uma cultura espetacular. Inclusivo.
Você acabou de falar algo aqui que cachorro também dá, cachorro não, animais dá pra fazer Psyche? Sim, nós podemos fazer Psyche com animais também. Mas como é que você vai entender a crença do cachorro? Também é outro, vem aqui no outro programa poder falar. Posso, mas só para matar essa curiosidade, mesmo que o cachorro não comunique pra gente qual é a crença, qual é a dor que ele está sentindo, o Psyche também, um dos protocolos do Psyche é a gente tratar situações de estresse, né? Então a gente pode perceber, observando o bichinho, que ele entra em estresse, que ele entra em ansiedade. A gente pode fazer um protocolo simples para tratar aquela questão, aquela condição que ele está vivendo. Já tenho uma cliente com você, a prima dessa cachorra, você vai tratar a Lila, que é da minha outra neta, isso aqui é da minha neta. Mas continuando, que está muito interessante, por que algumas pessoas sentem que vivem uma vida num piloto automático? Então, Beth, uma ótima pergunta. O piloto automático essa sensação da gente não estar conduzindo a nossa própria vida, parece que a gente está vivendo à mercê das circunstâncias, à mercê das relações, à mercê das situações, né? Vem muito do lugar onde a gente não entende que tem algo que rege, né, a nossa percepção diante do mundo, que são as nossas crenças. E as crenças, inclusive é uma informação da própria neurociência, né? 95% da nossa consciência, ela está num lugar subconsciente. Então, imagine. Como é que é? Repete essa frase que eu adorei. 95% da nossa consciência, não né? Não está na consciência. Não está no consciente. Não está nesse lugar consciente. Tá. Está no lugar subconsciente. Ah, onde dificilmente temos acesso, a não ser que a gente trabalhe, invista, né, em autoconhecimento para poder deixar vir a consciência. Então, a gente tem uma série de coisas acontecendo no nosso subconsciente, regindo a nossa percepção, que, baseado nas crenças que estão ali, que nem todas são limitantes, claro, né? E às vezes a pessoa nem reconhece como crença. Nem reconhece como crença, então. E exatamente por isso a sensação de piloto automático. Porque você tem uma crença te regendo, que está te conduzindo a caminhos que muitas vezes você não quer, mas você não sabe como sair dele. E aí você tem uma sensação de que você não tem autonomia para fazer essa mudança. Então, o piloto automático é essa sensação de não ter autonomia para mudar. Fica num loop, né? Isso. Quer mudar, não muda, o resultado é sempre igual. E mudar o subconsciente é muito difícil mesmo. Não é fácil, não é simples. Sim. Por isso, tantas ferramentas que hoje, né, graças a Deus, né, disponíveis. Saiu, quer dizer, ainda existe muito, né? Tomar remédio pesado para dormir, para acordar, para ficar alegre, para ficar menos triste. Então, essas ferramentas todas que eu tenho trazido aqui, realmente é uma forma alternativa de se chegar ao equilíbrio, paz interior, com uma ajuda de ferramentas que não demandem tomar remédio tarja preta, não é isso? Sim, ajuda pra caramba. Ajuda muito. Inclusive, pegando o seu gancho, que eu acho que foi muito legal você ter abordado isso, hoje a gente toma muitas medicações, né? Temos tratamentos médicos, inclusive, expandindo, né, fora do tradicional. O Psyche, ele é um método baseado na mudança da crença, mas ele também se ampara na própria autonomia da pessoa em relação a gerir suas ações. Então, se não parece aquela coisa mágica, né, Beth? Então eu vou lá, mudo uma crença e pronto, como um passe de mágica, as coisas vão mudar. Não. Então, nós temos a mudança subconsciente como uma ferramenta que vai te dar suporte, mas você, enquanto um ser humano autônomo, precisa ter a consciência de que as suas ações e as suas escolhas vão dar suporte num novo caminho. E essa crença subconsciente vai te amparar. Então, ao invés de você ter uma crença que fica ali te puxando para baixo, quantas pessoas não pensam assim, não sou capaz, isso aqui eu não consigo. Comigo não funciona. Isso comigo não funciona. Nossa, é só com o outro, comigo não. Não, eu sou assim mesmo, deu síndrome de Gabriela, só você sempre assim, tem que ser assim. Exatamente. Então o Psyche te ajuda a colocar uma outra crença no lugar dessa. Então, você é capaz de mudar, você tem total autonomia da sua vida, você merece liberdade, conforto e prazer. Enfim, crenças que vão te dar um suporte, mas que você precisa assumir para você as ações. Então o Psyche, além dele ter essa capacidade de atuar no psicológico, né, na mente, você tem que ter a consciência de que suas ações vão conduzir ao sucesso do resultado. E o próprio mexer na crença já te motiva para agir diferente, não é? Exatamente. Porque vai te tirar daquela condição de piloto automático onde você se sente preso. Então, de repente, você se vê com uma capacidade, uma vitalidade, uma energia diferente, uma motivação diferente para que você queira fazer ações diferentes.
E você atendendo, em quantas sessões uma pessoa consegue um resultado? Não existe uma regra para cada um, né? Isso. Depende muito de cada questão que chega, depende da pessoa. Mas o CQ é um método tão objetivo que em uma sessão nós conseguimos resultados, Eu já tratei várias pessoas, inclusive com traumas muito profundos, que em uma sessão sentiram-se atendidas. É mesmo? Sim. Coisa boa. E tem muitas histórias como essa, né? Dentro do universo do Psyche. E eu, por exemplo, já houve caso em que que as pessoas às vezes travam, né? Impediu que você chegasse aonde você tinha que chegar, ou flui normal, gostoso, leve? É um processo muito particular, individual. Então, assim... Primeiro tem que ir com a cara de quem está tratando. Eu acho que a primeira coisa é você ter uma empatia e uma segurança naquela pessoa que está facilitando o processo para você. Certo. E eu sempre brinco não, falo muito sério, mas eu sempre repito isso, que para fazer o Psyche, tem só apenas duas coisas que você precisa. Quais? Confiança e intenção. Tá, perfeito. Confiar naquilo que você está buscando, confiar na solução que você está buscando e a intenção de mudar aquilo que você quer mudar. Então, pra você, e isso serve pra qualquer coisa, não só pro Psyche, né? Mas se você se ancora nesse lugar em que você confia de que você vai dar passos e você intenciona as mudanças, você se coloca no lugar de intenção para que aquilo aconteça, o céu é o limite. Flui. Então, olha que interessante, eu gosto muito do Deepak Chopra, né? E até dentro da minha palestra eu uso uma frase dele, né? Que a atenção e a intenção são fundamentais. Você está falando da intenção e você está falando do outro item, que é da confiança. A confiança é você dar atenção àquilo. Então, mais ou menos, em outras palavras, tudo converge para o mesmo lugar, gente. Olha que coisa bonita. Porque a sabedoria é única, né? A fonte é a mesma, né, gente? A fonte é a mesma. Então, essa grande parte das técnicas sérias, você percebe que elas têm muito a ver. Você falando, parecia que eu estava no curso do Gilberto Penielli. Tanto é que agora creio mesmo que o Robbie Williams, ele embasou bastante em programação neurolinguística, porque você fala muito de crença limitante, de ressignificar, mas tô assim me encaixando, viu, gente? Que bom. Bom, vamos lá. E como é que as crenças influenciam o dia a dia na vida das pessoas? Bastante, mais do que elas imaginam. Pois é, né? Pense com a crença sendo um óculos que você usa e você enxerga o mundo a partir daquelas lentes, né? É claro que é um processo muito complexo, nós não temos uma ou duas crenças, nós temos muitas crenças formando aquele óculos pra gente poder perceber o mundo. Tear, né? Vai montando. E vai mudando ao longo do tempo, né? A gente vai evoluindo as nossas crenças, a gente vai evoluindo a nossa consciência e essa percepção vai mudando também. Então, quando a gente tá diante do mundo, percebendo as situações, as pessoas, as relações, a gente tem a capacidade de mudar essa percepção. A gente tem a capacidade de ir mudando as crenças para que essa percepção também vá mudando. Entendi. E aí muda o comportamento. Muda o comportamento. Então, na prática, o que acontece? Se você for parar um pouquinho para se observar durante o dia, você vai ver que muitas decisões que você toma vêm, né? Elas se baseiam em certezas que você tem. Então, as crenças, muitas vezes, elas estão como regras na nossa mente, aquela certeza que a gente acabou de falar, não sou capaz, não vou conseguir, e sempre vem dessa forma tão clara, tão... E prints que a gente teve na infância, porque não há como negar que a nossa infância é fundamental para ter ou não esses prints positivos, né? Totalmente, né? As nossas crenças, elas são construídas nas nossas experiências, desde que a gente nasce. E, inclusive, acredito eu, muito antes disso, né? Mesmo que a gente não lembre. Eu também acredito, tá, gente? Então, no dia a dia, quando você se percebe lidando com as coisas, tem essas regras inconscientes que estão te regendo. E você está fazendo escolhas, você está tomando atitude
Você está se relacionando com as pessoas Em função daquilo lá. em função dessas regras, dessas certezas que você tem e que nem sempre estão conscientes. Mas se você para começar a fazer esse exercício da observação... E aí você dá lição de casa, é isso? Quando faz uma sessão com você? No final da sessão, faz parte do protocolo, a gente abordar 2 pontos que são muito importantes. Primeiro, a gente conversa sobre como foi a experiência da sessão, entende, né? Como que vai ser o indicativo a partir dali de que mudanças estão acontecendo a partir da sessão. E a segunda coisa, que tem a ver com o que a gente acabou de falar também em relação à pessoa tomar a ação, é a gente colocar na mesa, conversar sobre planos de ação. Então, a partir daquela nova informação forte na sua mente, daquela crença que vai te dar suporte para você poder realizar as coisas que você quer, o que você pode traçar como plano de ação no seu dia? Isso nem sempre é fácil da pessoa responder de imediato. Não, tem que parar e focar, praticar o mindfulness, que é aquilo ali, né? Exatamente. E talvez a resposta vai vir com o tempo, sabe, Beth? A gente, inclusive no Psyche, nós não orientamos que sessões sejam seguidas, no sentido de semanais, por exemplo. A gente sempre orienta que as sessões tenham um espaço de tempo, pelo menos 15 dias, que é o tempo de fazer esse download, da poeira abaixar, de você entrar em contato com as suas experiências a partir daquele equilíbrio. Então, eu brinco que fazer uma sessão de Psyche é como você abrir gavetinhas na sua mente. Às vezes você vai tratar uma questão que para você tá ali muito clara que tá... E acha outra coisa. E aí novas informações vão vindo, não que você vá, né, se inundar em problemas, mas novas informações vão vindo como insights para você, para que você entenda como você vai poder trabalhar e dar novos passos, né? Gente, deve ser uma técnica muito interessante. E isso nós estamos falando de tratar o emocional, trazer o subconsciente para o consciente, trocar crença. Serve também para curar doença física? O Psyche não é uma ferramenta de cura. Olha que interessante, né? Nós falamos que o Psyche por si só, ele não cura. Ele facilita a sua decisão de mudar uma crença sua. Ele honra a sua capacidade de autopromover mudanças. Ele delega à pessoa a capacidade de se... Ele empodera a pessoa. Ele lembra que a pessoa tem esse poder. E é ela que vai promover as mudanças que ela precisa para ir buscar a própria cura. Então, a gente tira a responsabilidade da ferramenta e a gente empodera a pessoa que está usufruindo da ferramenta. Gente, olha, eu vivo emoções aqui, né? Sabia que eu vivo emoções? Você tá falando, já tá mexendo com as minhas crenças. Ó, saindo daqui não vou marcar. Vou marcar. Bom, quem é que pode fazer esse tipo de sessão? Absolutamente todo mundo. Até cachorro. Até cachorro que confie e intencione uma mudança. Então, qualquer pessoa. E tem coisas muito interessantes, tem histórias. É um assunto muito vasto pra gente conversar em meia hora. Mas já vou dar aqui alguns spoilers. E inclusive tá saindo aí o contato da Luísa Meira, caso alguém tenha interesse para saber mais profundamente. Sim, pode. Imagina que vocês aí não tenham crenças no... Acho que não. Quase ninguém. Quase ninguém tem. A torcida do Flamengo e do Corinthians juntos. A população universal tem, né? Mas o Psyche, ele é uma ferramenta tão interessante que, além da pessoa tratar, por exemplo, questões individuais dela, a gente pode usar o Psyche para tratar questões de relacionamento. Então a gente pode, por exemplo, promover sessões com o casal, para que a gente possa alinhar, colocar em equilíbrio aquele casal, para destravar processos. Então, às vezes um processo de divórcio, que as pessoas queiram lidar de uma forma mais amigável, mais em paz. A gente pode usar também serve como uma intermediação. Muitos, inclusive, tem facilitadores no mundo especialistas em intermediações. Intermediações em relação a negócios. A gente pode fazer um equilíbrio para que você se sintonize e consiga gerar uma clareza mental quando você está em processo de negociação de compra de um imóvel, de abertura de uma empresa. Relacionamento com o seu animal. Então você muda a crença, o negócio passa a andar. Exatamente, porque no final das contas somos nós lidando com a nossa percepção daquilo. Então você e a gente pode... mesmo cria a responsabilidade de estar daquela maneira, né? Exatamente. E isso é duro de admitir, né? É duro de admitir, mas no momento que você admite, o universo se abre.
Ai, que lindo! Gente, eu vou ter que chamar a Luísa Meira para vir aqui, porque ela faz assim, outras técnicas. E o interessante é que ela não. Você falou que não é terapeuta, não é psicóloga. Não. Então, gente, vamos procurar descobrir a nossa missão, porque eu entendo que essa moça aqui ao meu lado está na própria missão, não está? Eu estou na minha missão, Beth. Eu sinto, eu quando entrei em contato com o Psyche a primeira vez, foi através de um amigo que me indicou a técnica. Eu estava na época pesquisando muitas técnicas para poder trabalhar com isso. E eu li o livro do Robert Williams. Eu li um livro que ele escreveu sobre como ele criou o método. E esse livro bateu no meu coração de um jeito que eu fiquei muito emocionada. E procurei uma facilitadora, uma terapeuta, e fiz o processo comigo durante quase um ano. Então eu fui uma parceira, né? Não sei o que a gente fala, o facilitador e o parceiro. Então eu fui uma parceira de uma facilitadora durante 7, 8 meses. Nós fizemos um trabalho juntas. E quando eu cheguei na sessão, nem eu sabia direito o que eu queria. E aí ela virou e ela uma me ajudou, facilitadora. e virei uma facilitadora. E hoje, como missão, ela facilita a vida das pessoas. Isso é muito lindo. Você pode, olhando na câmera, deixar uma mensagem curtinha para quem está nos ouvindo. O que você sugere? Bom, eu sugiro que primeiro todo mundo assuma a sua própria capacidade de autocura, que as pessoas assumam que elas têm o direito e elas merecem, sim, promover mudanças para viverem com mais qualidade de vida. Em pequenas coisas, a gente não precisa de grandes passos, a gente pode começar com um passo pequeno e dar um outro passo pequeno. Então, existem sim ferramentas como o Psyche que podem ajudar você a dar esses pequenos passos e chegar num grande passo que é realmente ter uma qualidade de vida que a gente merece, né, Beth? No final das contas é isso. E a gente tem paz interior, né? Paz interior. Paz interior. Quando você trabalhou aqueles porões de si mesmo na mente, e você emerge desse porão, você sente muito mais leveza, sim, vive com mais plenitude. Sim, com você mesmo e com todas as pessoas. E a gente se dando bem consigo mesmo é fatal que vai ser, porque adianta eu não me dar bem comigo e querer que o mundo mude, se comunique bem comigo. Não, né? Que nem dá Exatamente. amor, só dá amor quem tem. Quem não tem amor por si mesmo, não tem amor para dar. Eu tô muito contente de ter trazido esse assunto ao Sintonia. Agradeço a sua audiência. Se você gostou desse programa, o meu canal do YouTube tem mais de 240 programas nesse nível, assim, de assunto que talvez você não tenha ouvido falar, talvez tenha, mas não tenha tido a profundidade para conhecer melhor. E com certeza, se for o Psyche, se for o Ikigai, se for o Barras de o que for, um desses programas de Sintonia pode lhe vestir e ser aquela mudancinha da chave. Às vezes a chave está assim, faltando um pouquinho para poder abrir uma porta para você. E esse é o meu papel, que também já estou sentindo assim, o meu Ikigai, que é a minha razão de ser, estar e fazer neste plano. É trazer pessoas ao Sintonia que possam ajudar você a ter uma vida mais plena. Muito, muito obrigada pela sua presença. Beth. Agora já pode abraçar, porque ó, quando a energia tá alta, mas não tem vírus que chegue junto. É verdade. Não é? Um beijo para vocês e, repito, gostou? Compartilha, porque só havendo uma egrégora de mudança, de compartilhamento de coisas boas, que nós podemos sim ter um mundo melhor. Beijo, obrigada, viu, Luísa? Obrigada a todos.